Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Eu vou aqui trazer a minha experiência, né? Que eu estagiei aí por um ano e mais alguns dias no órgão público, tá? O Ministério Público da minha cidade natal. Então eu tive essa oportunidade e eu não poderia deixar ficar só pra mim essas experiências. Então hoje nesse vídeo eu vou compartilhar pra vocês tudo sobre. Então me acompanha tudo, vem junto comigo nesse vídeo. Então vamos lá! É o seguinte, nesse estágio, se vocês ainda não assistiram o meu vídeo, né, eu entrando, né, o que eu fiz para entrar, né, quais foram as entrevistas, né, a redação que eu tive que fazer, tá, a redação ali, o tema da redação que eu fiz, eu descobri na hora, tá? Eu descobri na hora, é como se fosse o Enem. Primeira coisa, depois que eu fui selecionada, o que foi que aconteceu? Meu Deus, o medo vem aí, assola no interior da gente. Eu fiquei bastante nervosa, mas quando eu fui selecionada, já foi também um processo de documentação. Eu tive que responder vários questionários, tá? Escrito assim no papel, que eu tive que responder para poder enviar ali para a coordenação, tá? Do Ministério Público, onde eu ia atuar como estagiária. Então, houve esse período aí de documentação. Finalmente, em certo período do dia, eu recebi uma mensagem falando que eu já poderia começar no meu trabalho justamente nesse dia, no dia 17/1/2022. Primeiro dia de estágio, eu tô muito feliz. E eu acordei tão cedo, eu orei a Deus, né? Eu fiz o meu devocional de manhã. Esse estágio, eu orei tanto, né? As nossas orações, elas têm poder, tá? As nossas palavras e tudo enquanto. E o que eu fiz nesse meu primeiro dia, gente? Foi um processo aí de adaptação, né? Foi um processo em que eram 3 estagiários, né? A gente foi os 3 primeiros, eles, nossa... Até hoje, super meus colegas. Gente, esse aqui é o Rosemala. Ele estuda comigo desde o primeiro ano e a gente está ingressando no terceiro. Só que nesse ingressamento eu vou me embora. Dá um like. Quando você entra, né, para estagiar em um lugar, não vai ser só você. Você tem que também dialogar com outros estagiários, tá bom? Porque assim, um ajuda o outro. Então é importante você conversar, é importante você pedir ajuda, né? Porque na maioria das vezes a gente pede ajuda, né, um pro outro. Então, foi um processo, como eu tava falando, de adaptação, né? Onde a primeira coisa que eles fizeram, né, foi mostrar o lugar, o ambiente, né? Inclusive, a gente viveu também um período de aumento de salário dos estagiários do MP. Então, a gente teve muita coisa boa. A gente viveu coisas que outros estagiários sonhavam viver. Aí, já no segundo dia, a gente já foi mais na prática, onde a gente entrou em sites, né? A gente já tinha o nosso cadastro, né? Ali no Ministério Público, né? Onde eu atuava, então a gente já tinha acesso a vários sites, né? Que colaboram, o SIMP, o PJE, enfim, etc e etc. Então a gente foi aí manuseando esses sites pra gente poder começar a realmente trabalhar. Então a gente foi aos poucos. Por muitas vezes eu esquecia, né, do que fazer, então o que eu fazia? Lembro que eu anotava tudinho, né, todos os passos, e no começo é importante você fazer isso, tá? Anotar tudinho, todos os passos de como utilizar aquele tal programa, como utilizar aquele tal site, tá? Do que faz ali. Então é importante você anotar no começo, assim você vai criando habilidade e depois você nem vai mais precisar daquela anotação. Eu, como estagiária,
do Ministério Público da Coordenação. O que eu fazia? Eu basicamente digitalizava, organizava, né, arquivos, eu também cadastrava, dava saída e entrada no PJE. Primeira coisa que eu comecei a fazer foi cadastrar. Cadastrar, para você que está entrando aí desse novo ciclo, não se preocupe, no começo parece muito difícil ter todas aquelas informações, mas gente, não relaxa, porque depois isso aí vai virar pra você mamão com açúcar. Sério. No começo eu tive muita dificuldade, principalmente colocar aquele resumo embaixo, sabe? No SIMP, entende? No Sistema Integrativo do Ministério Público. Pois é, eu tive bastante dificuldade no resumo, mas depois que eu fui pegando, né, tudinho, assim, o jeito, pra mim se tornou super fácil. No lugar onde eu trabalhava, que eu estagiava, tinha cursos para nós estagiários. Tinha curso de como entrar no Simp, como cadastrar tal coisa. Tinha curso sobre isso. De vez em quando a gente fazia alguns cursos, né, que disponibilizava pra gente, pros membros, né, dos servidores públicos. Se você tá nessa possibilidade de entrar, só vai. Porque você não só adquire experiência no mercado de trabalho, mas você muda a sua forma de pensar no mundo, né? Muda aí enfim. Gente, é surreal, sério. E tive a oportunidade de participar de júris, tá? De audiências aí. Doutor Alexandre, o promotor, ele me deu essa oportunidade de estar lá, entende? De ver de perto, sabe? O julgamento, gente. O julgamento. Júri, tá? A audiência, dependendo do assunto, ela pode estender até 11 horas da noite, 11h30. Então, né? Mas sim, eu já fiquei até o final, eu já tive a oportunidade de, eu acho que foi com outro promotor, eu fiquei até o final, inclusive eu falei com a juíza, né, era uma juíza no júri. É um período muito extenso, né, eles merendam lá, eles tomam café da manhã, eles jantam, na maioria das vezes, né, dependendo se for aí prolongar no período da noite, almoça, né, tem um período do almoço, merenda da tarde. Na minha primeira audiência, basicamente ajudei ele, tá? Projetando slides, tá? Projetando o processo. O promotor, né, que tava acompanhando, ele passou, né, todas as numerações, tá? Onde tava a denúncia, onde tava as imagens, né, de suspeitas e tudo mais. Ele me passou os números tudinho. Tudo que eu fiz foi anotar, tá, os números que ele tava falando pra mim. E na hora que ele falava denúncia, aí já tinha lá o númerozinho do lado escrito denúncia. Então eu só digitava o númerozinho ali no slide, tá, de pesquisar, né, que aparece uma barrinha assim de pesquisa. Aí eu só pesquisei um número, coloquei um número ali e já aparecia a denúncia. E já aparecia pra todo mundo. Caso você for aí numa audiência, é importante você falar, olha, qual é o processo? Você pode enviar pra mim, por favor? Aí dá uma verificada, aí você vai anotando, né, as alegações, onde é que fica a denúncia, qual é a página, né, ali do PDF, tá, do slide, qual é a página, quais são as imagens ali que foram tiradas pelos peritos criminais, né, que é importante ali para audiência. Então você vai anotando o número e vai anotando o que é também, tá, porque não adianta só o número e você não saber o que é, né. Teve outra também que eu fui, que nem teve, gente, nem teve. Por quê? Esqueceram de notificar o acusado. Então, a audiência foi cancelada, porque não pode, né, haver uma audiência de uma pessoa sem saber que ela está sendo julgada, entende? Uma audiência de alguém que está sendo julgado, mas ele nem sabe que está sendo julgado naquele dia. Então não pode, ele tem que ser notificado primeiro, tá? Antes, né, de haver uma audiência julgando o mesmo. Além de adquirir experiência, aí você aprende também, você tem aí autoaprendizado, né, para sua vida e tudo enquanto você passa a perceber mais, né, ao seu redor. Por exemplo, como eu ficava mais na segunda vara, eu observava bastante violência doméstica, né, o que tem aí repercutido no Brasil, que tem aumentado no Brasil. Então,
eu via aqueles BOs, né, aqueles boletins de ocorrência, aqueles relatos daquelas vítimas e tudo enquanto, e eu ficava assim, chocada. Então eu fiquei a passar, a observar mais, sabe? Enfim, as amizades, as relações, enfim, por conta, né, dessa sensibilidade que a gente vai adquirindo, entende? É justamente isso, é algo positivo, tá? Você que não olhava, agora passa a olhar. Eu vou ficando por aqui, tá? Eu espero que tenha contribuído de alguma forma, tá? Tirado algumas de suas dúvidas. Mas se caso ainda não foi tirada a sua dúvida, pode escrever nos comentários. Se eu souber a resposta, eu respondo, tá bom? Então é isso, gente. Até o próximo vídeo aqui no canal, tá?